1 João capítulo 4, o título diz assim: os falsos profetas e os verdadeiros crentes. Os falsos profetas e os verdadeiros crentes. Então João vai encerrar agora no capítulo 4 esse tema do qual ele já tratou mais de uma vez: falsos profetas, anticristo, o amor a Deus, o amor ao próximo. Tudo isso João vai recapitular no capítulo 4. Você vai ver agora de manhã e de noite que o que a gente vai ver é uma recapitulação. João está reforçando na nossa mente, no nosso coração, aquilo que ele já falou. Na semana passada eu disse aqui, quando a gente terminava a nossa meditação, que tem um teólogo que diz que a carta de 1 João parece uma escada caracol, porque toda hora ele volta nos mesmos temas. E eu disse que, apesar de ser repetitivo, é proposital. João faz isso de propósito, para firmar, para gravar na nossa mente, no nosso coração. Os irmãos aqui, ou as irmãs que são professores, sabem que isso é até uma técnica mesmo, de você ficar repetindo, para que aquilo fique memorizado, para que aquilo fique gravado naqueles que estão ouvindo, ou naqueles que estão sendo ensinados pelo professor. Então o primeiro versículo diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Vamos parar aqui. Então você percebe que novamente João começa tratando os seus ouvintes ou os seus leitores de amados ou de filhinhos. Essa é, se eu não me engano, a 7ª ou a 8ª vez que João vai começar um versículo usando esse tratamento amoroso. E João é sábio, porque João é um pastor, e ele sabe que um pastor ele tem que ponderar entre exortação e consolação, entre puxões de orelha e palavras de ânimo, entre brigas mesmo, quando é necessário chamar atenção, e palavras que vão alegrar o coração daqueles que o escutam. Então João está tratando de temas bem, digamos que duros, difíceis, teológicos, doutrinários, questões morais. Então constantemente ele lembra os seus leitores que eles eram amados de Deus, ainda que houvesse repreensão, ainda que houvesse algo a ser consertado, ainda que houvesse talvez até alguns errando, escorregando em alguns momentos. João diz: olha, lembrem-se, vocês são amados de Deus, vocês não são qualquer um, vocês são a igreja de Deus, vocês são aquele povo pelo qual o Filho de Jesus morreu, então vocês são amados. É claro que João também estava chamando de amados porque ele amava a igreja, mas num contexto maior, nós somos amados por Deus. Até porque, lamentável dizer isso, mas existem pastores que momentaneamente podem deixar de amar a igreja. Então, ainda que um pastor deixe de amar a sua igreja, ainda que um pastor deixe de amar um irmão ou outro, uma coisa é fato: nós nunca deixaremos de ser amados, porque Deus nos ama e sempre vai nos amar, certo? Eu sei que é lamentável que algum pastor, algum presbítero, algum líder de uma igreja pare de amar a igreja ou pare de amar o irmão, mas uma coisa é fato: ainda que as pessoas parem de nos amar, Deus jamais deixa de nos amar. Afinal de contas, Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Então não é qualquer amor. Então nós somos amados de Deus. E aí logo em seguida ele traz uma exortação, logo em seguida ele traz uma advertência. Ele diz: olha, não deis crédito a qualquer espírito. E aí aqui entra uma coisa muito interessante. Nós vivemos, aqui nessa igreja não, mas nós vivemos numa época onde os crentes são ensinados a ser bitolados, onde os crentes são ensinados a falar sim, Senhor, para qualquer coisa que se diga do púlpito. Se o pastor fala qualquer bobagem, se o pastor fala qualquer heresia, se o pastor prega qualquer, teologia da prosperidade, se o pastor prega qualquer mentira, os crentes são ensinados a, igual o gado, sabe? Balançar a cabeça. E não é isso que a gente aprende na Bíblia. A Bíblia diz: não dê crédito a qualquer espírito. Ou seja, se você não pode dar crédito a qualquer espírito, não é qualquer coisa que você tem que ouvir, não é qualquer coisa que você tem que aceitar. E se você não pode dar crédito, você tem que julgar o que você está ouvindo. É claro que não nos compete julgar a pessoa. Não posso julgar o coração. Não, essa pessoa ela tem uma índole má, ela tem um coração perverso. Não posso, mas eu posso julgar aquilo que estou escutando. Eu posso julgar uma pregação, um discurso, e se aquilo não está de acordo com a Bíblia, eu não posso dar crédito àquilo, porque aquilo pode estar vindo de um falso espírito. Então João começa dizendo: olha, não deis crédito
a qualquer espírito. A gente tem que entender, irmãos, ainda que sejamos tradicionais, que existe um mundo espiritual. E o mundo espiritual ele é ocupado por duas forças, ainda que essas forças sejam desproporcionais, tá? Não se engane. Tem gente que acha que o mundo espiritual ele é ocupado pela força de Deus, ou pelo Espírito Santo, e pela força do maligno, e que eles estão em queda de braço. E ali está uma luta muito rígida, muito párea, e não é. No mundo espiritual existem sim o Espírito de Deus e o Espírito do mal. Só que o Espírito de Deus é infinitamente maior, mas existem, e eles operam. Os espíritos malignos operam, eles nos tentam, eles nos provam, eles armam ciladas, eles investem contra as nossas vidas, eles tentam. Então a gente precisa entender isso. Entendendo que existe um mundo espiritual e que Satanás está ao derredor só esperando, a gente não pode dar crédito para qualquer pessoa que se levante, a gente não pode dar crédito para qualquer espírito. Não é qualquer manifestação aparentemente milagrosa que a gente tem que escutar ou dizer, ó, é de Deus. Quem disse que é de Deus? Jesus mesmo nos disse que falsos mestres viriam fazendo sinais, prodígios e maravilhas. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios que os espíritos de Satanás se transformariam em anjos de luz. Então cuidado, irmãos. Então o apóstolo João, à semelhança dos outros apóstolos de Jesus, diz, olha, não deis créditos a qualquer espírito. Antes, o que vocês devem fazer? Ele diz, provem, testem, avaliem, analisem o que está sendo falado. Ou seja, é claro que nós não podemos ver um espírito, a não ser que ele se materialize, mas nós podemos sim ouvir dos seus ensinamentos por meio de um homem ou de uma mulher, seja lá quem for. Nós podemos entender o ensinamento. Tanto é que nós, crentes, acreditamos que somos ensinados pelo Espírito Santo. Ninguém vê o Espírito Santo, mas acreditamos que toda vez que nos reunimos aqui, o Espírito Santo nos ensina, nos exorta, nos edifica. Então, assim como é possível ouvir alguém falar pelo Espírito Santo, é possível ouvir alguém falar pelo Espírito do Anticristo, pelo Espírito do mal. Basta que você vá no lugar onde ele se manifesta. Então, temos que tomar cuidado com aquilo que era ensinado. E como fazer? O que fazer? João diz, provem, testem, avaliem a luz da Bíblia, avaliem a luz do que Jesus falou, se o que esse Espírito que habita nesse pregador, nessa pregadora, está falando. Avalie. E aí João nos dá como se fosse uma regrinha. João diz, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então ele diz que muitos já têm saído pelo mundo afora, e logo em seguida ele vai nos dar uma prova. Mas antes da gente chegar nessa prova, nessa regrinha, deixa eu falar desse finalzinho aqui, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Irmãos, é necessário, e aí de novo, eu acho que nessa igreja aqui eu não preciso me preocupar com isso, mas é sempre bom a gente estar alertando os irmãos. É necessário que sejamos crentes críticos, não de criticar tudo e todo mundo, mas é necessário que sejamos crentes de Bereia. Quem lembra aí dos crentes de Bereia? Em Atos dos Apóstolos, vai dizer que quando Paulo chega em Bereia para pregar, o apóstolo Paulo, o maior dos pregadores, o maior plantador de igreja, quando ele chega em Bereia, tudo que Paulo pregava, os crentes de Bereia avaliavam no Antigo Testamento se estava certo, se estava de acordo com as profecias. E aí a Bíblia, lá em Atos, diz que os crentes de Bereia eram mais valiosos, eram mais valorosos, porque eles não davam ouvidos a qualquer coisa, inclusive o apóstolo Paulo. Então hoje, irmãos, a gente tem que atentar para isso. Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora, e eles estão prontos para conquistar, para seduzir os crentes. E infelizmente a nossa geração perdeu o discernimento. Eu não sei se os irmãos aqui lembram, e é difícil os irmãos lembrarem, mas um dos dons do Espírito é discernimento de Espírito. A gente escuta muito falar de profecia, de dom de línguas, de milagre, de cura, e esses são os que todo mundo quer. Mas se os irmãos não se enganem, no mesmo texto que fala desses dons, fala que tem um dom chamado discernimento de Espírito, e esse ninguém mais quer. Deixa eu te contar uma história. Eu era novo convertido, eu tinha 6 meses de igreja. Aí eu fui para um encontro com Deus, de uma outra igreja, de uma igreja Nova Vida. E aí quando eu cheguei lá, dentre tantas coisas que tiveram coisas boas, interessantes, momentos muito edificantes para a minha vida.
Mas quando chegou na palestra, tiveram outras palestras também que não foram boas, mas no geral o encontro estava legal. Até no momento que chegou a palestra sobre dons espirituais. E aí o palestrante pegou o texto e explicou só os dons miraculosos. Ele falou de língua, ele falou de cura, ele falou de milagre, ele falou de profecia. E ele falou: agora acabou a palestra, nós vamos dar as mãos, vamos fazer uma roda e vamos orar para que a gente receba os dons. Aí eu, como sempre muito problemático, levantei a mão, falei: o senhor não vai falar do discernimento de espírito não? É dom também, está aqui, o senhor não vai falar não? E aí, irmãos, ele ficou meio sem graça assim, chamou um outro pastor. O outro pastor foi e deu uma palavra sobre discernimento de espírito. E aí depois nós demos a mão e oramos pelos dons. Só que, pelo incrível que pareça, a oração só orava por línguas. Fale em língua, fale em língua, fale em língua. E não tinha oração pelo discernimento. E aí eu lembro que a minha oração, e naquela época eu orava bem alto, eu era um pouco pentecostal, eu orava dizendo assim: Senhor, Tu sabes da minha sinceridade de coração, bem alto. Mas eu não quero fazer nada porque as pessoas estão falando no meu ouvido, fala. Se for da sua vontade, eu estou aqui, faço o que for da tua vontade. Mas eu não vou fazer nada que estão mandando e me induzir. Assim era a minha oração. Quando eu também tenho essa mania às vezes. Aí eu abri o olho assim para ver como é que estava o negócio. Tinha um caindo para lá, um caindo para cá. Em mim, graças a Deus, acho que eles ficaram com medo porque eu estava orando muito alto. Ninguém veio me induzir a nada. E aprove a Deus não me dar esse dom. Não me deu. Eu sou satisfeito com Deus, não tenho nenhuma neurose por causa disso, não fico me sentindo melhor do que ninguém. Mas a gente precisa, irmãos, atentar. Os dons miraculosos são bons e importantes? Claro que são. Se o irmão tem, glória a Deus por isso. Mas existe um dom chamado discernimento de espírito. E o que tem de crente que não tem discernimento hoje, não está no gibi. Crente que não sabe discernir entre o certo e o errado, entre o que fazer e o que não fazer, entre o que é ético e o que não é ético, entre o que é moral e o que não é moral, entre o que convém e o que não convém. Não é só discernimento para a gente poder ver: olha, essa pessoa está endemoniada, essa pessoa é cheia do espírito, essa pessoa não, essa pessoa está falando num espírito de Satanás, essa pessoa é enganador. Não é só esse tipo de discernimento, é discernimento para discernir as coisas básicas da vida, para que a gente não seja enganado facilmente. Mas infelizmente, irmãos, o discernimento de espírito tem passado longe, e aí Satanás tem brincado com a gente e com as igrejas de uma forma geral. Porque onde não há discernimento, a gente recebe qualquer coisa, aceita qualquer coisa. Então cuidado, o texto diz: não dê créditos a qualquer espírito, provem os espíritos, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então é lamentável a gente ligar a televisão. Essa semana Guilherme estava me mandando algumas heresias lá pelo WhatsApp de brincadeira, e eu estava falando para o Guilherme, falei: Guilherme, o mais triste não é saber que as pessoas pregam heresias, é saber que as pessoas compram. Guilherme me mandou uma imagem da televisão e era tipo assim: traga o seu cartão de crédito para ser ungido nesse final de semana. Como? Traga o seu cartão de crédito para ser ungido? Sabe? Caneta ungida. Compre, tem no Mercado Livre. Compre a sua caneta ungida para fazer o concurso público. Como? Caneta ungida? Então assim, se os endemoniados, irmãos, inventam esse negócio, é problema deles. O pior é ver crente acreditando nessas bobagens. Porque o camarada que está endemoniado está fazendo o papel dele, ele quer dinheiro, ele quer lucrar, ele quer enriquecer. Então, se ele puder vender, eu já disse isso aqui, uma vez eu fiz uma coletânea do Valdomiro, uma coletânea de vídeo. Eu já vi o Valdomiro vender meia ungida, fronha ungida. Aí ele é esperto, ele vendeu a fronha, ele vendeu o travesseiro ungido, depois ele vendeu tijolinho ungido, depois ele vendeu pazinha, não tem pá de pedreiro, colher de pedreiro, ele vendeu uma colherzinha de pedreiro assim, dourada. Irmãos, vassoura, água ungida, sabonete ungido, rosa ungida. Se eu for falar aqui tudo que eu já vi Valdomiro vender, a gente vai acabar o culto aqui eu falando Valdomiro vender. Mas ele está fazendo porque é próprio dele. O que me assusta é crente caindo nessas bobagens. Se o meu Senhor Jesus não mandou vender nada, pelo contrário, falou: de graça recebei, de graça dai. Está faltando discernimento. Versículo 2 e 3: nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Agora que vem a fórmula. O que a gente faz para reconhecer que o Espírito é de Deus? Aí João diz: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus
não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. É claro que João vai pegar um exemplo da época dele. João vai fazer um alerta para a igreja do primeiro século, ou seja, nós estamos aqui ainda menos de 100 anos depois da morte de Jesus, e a heresia que mais estava invadindo a igreja naquela época era a heresia de que Jesus não veio em carne, de que Jesus não era 100% homem, de que Jesus não encarnou. Na verdade, ele era um espírito que vagava, ou que o homem, Jesus, recebeu no batismo o Espírito, e aí ele virou Messias. Essa também era uma heresia, dizendo que era um homem comum, que nasceu de Maria, e ele era Jesus, como havia muitos batizados com o nome Jesus naquela época, mas no batismo ele recebe o Espírito Santo, e ali ele vira Jesus Cristo, ali ele vira o Messias. Mas isso também é uma heresia. Então João está falando de uma heresia da época. João está dizendo, olha, aqueles que negam que Jesus veio em carne, esses são o espírito do mal, esses são do anticristo. Mas é claro que quando a gente traz para os dias de hoje, nós podemos aplicar isso de formas variadas. Qualquer pessoa que denigre, perverte, distorce os ensinamentos de Jesus, o que ele está fazendo? Ele é um anticristo. Eu falei isso aqui. Lutero, ele identificava o Papa como um anticristo. Não porque o Papa é o anticristo, a besta que vai vir do Apocalipse, mas ele dizia, todo aquele que se coloca no lugar de Cristo é um anticristo. E o que o Papa diz? O Papa diz que ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele tomou o lugar de Cristo. Cristo é o único mediador, então ele é um anticristo. Quando um pastor diz, olha, eu sou o mediador entre vocês e Deus, para vocês falarem com Deus, vocês têm que passar por mim, é um anticristo. Então hoje, todo e qualquer ensinamento contrário à palavra de Deus e à palavra de Jesus vem do espírito do anticristo. Mas João está falando para um grupo específico. Então ele diz, olha, cuidado com esses que negam a divindade de Jesus. E hoje em dia tem muitas heresias, mas essa também existe, de negar que Jesus encarnou. Outros pastores negam que Jesus ressuscitou. Outros negam o Gênesis, dizendo que é uma história, que Deus não pode, hipótese alguma, que isso é irracional, ter feito o homem do pó da terra. Então cuidado, as heresias continuam por aí afora. E o que é necessário? Discernimento de espírito, conhecimento da verdade. Então João repete no finalzinho do 3 aqui, algo que ele já tinha dito acerca dos anticristos já estarem no mundo. No capítulo 2, versículo 18, ele diz assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem um anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Então João está repetindo o que ele falou no capítulo 2. Ele diz assim, pelo contrário, aquele que nega Jesus é o anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem. Então vem, o anticristo vem no Apocalipse, ele vem, o anticristo. Mas aí João diz assim, e presentemente já está no mundo. Ou seja, apesar de sabermos que vem um homem que vai se levantar como autoridade suprema contra tudo aquilo que é de Deus, já hoje em dia este espírito já opera no mundo, tomando pessoas e levantando eles contra a igreja. Esse espírito, de forma traiçoeira, ele já opera, de forma até às vezes violenta. Ele se levanta contra a igreja e contra tudo aquilo que é de Jesus. Então a gente tem que tomar cuidado. Não estamos aqui de brincadeira. De novo, apesar de não querermos espiritualizar tudo, a vida é uma batalha espiritual, a vida é uma guerra espiritual. Vivemos essa batalha todos os dias, mas não devemos também nos desesperar. É isso que a gente vai ler agora. Versículo 4 e 5 diz assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Então, no versículo 4, João diz, olha, calma, é uma batalha espiritual, é uma guerra espiritual, o espírito do anticristo está por aí, tem tentado enganar e tem enganado a muitos.
a coisa é séria, nós devemos ter discernimento, nós devemos tomar cuidado, porque ele se levanta contra a igreja. Mas lembrem-se, e aí João de novo os chama de filhinhos. Lembrem-se, vocês são amados, vocês são filhinhos, vocês são filhos de Deus. E aí ele diz: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Então João lembra: olha, vocês são de Deus, vocês conhecem a Deus, vocês têm intimidade com Deus, vocês conhecem a verdade, e vocês conseguem distinguir entre Deus e os falsos profetas, porque vocês têm vencido os falsos profetas. Constantemente na carta de João ele faz distinção, ele fala entre a obra de Deus e a obra do maligno, ele fala entre Deus e o diabo, ele faz oposição entre verdade e mentira, entre filhos de Deus e filhos do maligno. E agora de novo ele nos lembra: lembre-se, vocês são filhos de Deus, e desde o dia que se tornaram filhos de Deus, vocês têm vencido o maligno, porque Jesus os venceu. Jesus foi vitorioso, Jesus triunfou sobre eles na cruz. Logo nós, no nome de Jesus, somos mais do que vencedores também. Então João diz: olha, sim, vocês são filhos de Deus. Não esqueçam dessa herança, não esqueçam de quem vocês são, da identidade de vocês, da natureza de vocês. Vocês não apenas são crentes, vocês não apenas fazem parte da igreja congregacional de Andorinhas, vocês não apenas são arrolados no hall dessa igreja, vocês são filhos de Deus. E mais, vocês têm a presença de Deus em vocês. O Espírito habita em nós, o Espírito Santo permanece em nós. Nós somos aqueles que vencemos os falsos profetas e somos diferentes do mundo. Por quê? Porque Jesus venceu e nós vencemos. E aí, de modo a tranquilizar o nosso coração, João diz: calma, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E aqui é interessante de novo, porque ele diz assim: maior é aquele que está em vós. João não diz simplesmente maior é aquele que está com vós, porque é verdade que Deus está conosco, é verdade que Deus caminha ao nosso lado, a todo momento nos contempla, a face dele não deixa nenhum momento de nos ver. Mas João não diz: não é só que Deus está com vocês, ele está em vocês. Então ele diz: maior é aquele que está em nós, em vós, do que aquele que está no mundo. Então, irmãos, há duas forças, mas aquele que está em nós é infinitamente maior. Não apenas só aquele que está conosco, aquele que habita dentro de nós, aquele que faz morada no nosso coração, aquele que diz que nós somos templo do Espírito Santo, aquele que diz que nós somos ferramentas, instrumentos na mão dele, que somos vasos na mão do olheiro. Ele está em nós. Do que mais precisamos, irmãos? O que mais precisamos temer? O que o mundo pode aprontar, e ele apronta, mas o que o mundo pode fazer a ponto de tirar a nossa segurança, a nossa certeza e a nossa paz, porque ele está em nós. A palavra mundo, nesse versículo 5, aparece 3 vezes. Ele diz: eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Então você percebe aqui 3 atitudes. Os falsos profetas, ou o espírito do anticristo, eles procedem do mundo, ou seja, eles emergem desse mundo. Eles falam da parte do mundo, ou seja, eles falam aquilo que é comum ao mundo falar, coisas que não convêm ao cristão. E por último ele diz: e o mundo os ouve, porque eles satisfazem os desejos daqueles que são mundanos. Voltando para a questão das falsos mestres, eu já fui mais radical. Hoje eu oro, para que Deus salve pessoas dessas igrejas hereges, dessas igrejas que só pensam em roubar as pessoas, enganar as pessoas. Mas, irmãos, sejamos honestos, tem gente que está lá porque gosta, tem gente que está lá porque o que é pregado lá condiz com aquilo que eles amam. Tem gente que está lá porque quer prosperar, quer ficar rico, quer vencer, quer ser cabeça, quer estar no palco, quer aparecer.
Tem gente que está lá porque quer ser curado, porque quer uma vida próspera, uma vida boa. Tem muita gente buscando Deus por interesse. Por quê? E aí quando chegam lá se sentem bem, se encontram, gostam, porque eles procedem do mundo, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Diferente de quando uma pessoa chega numa igreja séria e escuta a palavra de Deus batendo, a palavra de Deus exortando, a palavra de Deus repreendendo, ou ela vai se quebrantar e vai se arrepender e vai confessar Jesus, ou ela vai embora e não volta nunca mais. Eu já falei isso aqui na igreja, né? Eu já tive essa experiência acho que 2 ou 3 vezes, de pessoas entrarem aqui num domingo e falarem: olha pastor, eu vou ser membro dessa igreja. Marilda está rindo ali porque ela lembra de um caso. Eu vou ser membro dessa igreja, eu gostei muito dessa igreja, Deus falou comigo. Aí eu falei: irmão, que bom, irmã, que bom. Faz o seguinte, continua orando, vem mais uns domingos, vem na escola dominical, vem outras vezes, e aí você percebe, confirma com Deus se é aqui mesmo. Nunca mais voltaram, irmão. Nunca mais. Deve ter falado: não, aqui não dá não, esse negócio aqui é complicado, vamos para onde as coisas são mais fáceis. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque alguns discursos, algumas lideranças, alguns pastores, algumas pregações, elas têm princípios do mundo, cuidados do mundo, objetivos do mundo, ensinamentos do mundo, valores do mundo. E quem não quer? Convenhamos, irmãos, não é pecado querer prosperar não, tá? Não é pecado não. Convenhamos, a gente vive num mundo desigual, a gente vive num país complicado, em crise, e todo mundo quer uma oportunidade de ter uma casa legal, de poder botar o pão de cada dia na sua mesa, de poder abençoar a sua família, de poder dar um futuro legal para os seus filhos. Todo mundo quer isso. Isso não é pecado não, irmãos. Isso é digno. Você pode orar para que Deus te abençoe nesse sentido. Mas todo mundo quer isso. Mas é verdade também que pouca gente quer estudar, pouca gente quer trabalhar, pouca gente quer arregaçar as mangas, pouca gente quer botar a cara no mundão. E aí o camarada entra numa igreja e ele escuta que se ele der, ele vai receber 3 vezes e volta. Ele fala: pô, achei o que eu precisava, eu quero prosperar, eu quero melhorar. E pô, e aqui estão me dizendo que se eu der, eu vou receber 5 vezes mais, que se eu der, eu vou ganhar. Como já falei aqui uma vez, o Edir Macedo diz que Deus é obrigado a dar. Tem um vídeo dele dizendo: Deus é obrigado. Tudo que o povo quer, e a gente também sabe, somos um povo sofrido, brasileiro? Mas o brasileiro também é um povo malandro, né? Se você falar para ele que dá para ganhar dando um jeitinho, ele vai falar: pô, show, não preciso ir para a rua, não preciso capinar, não preciso estudar, não preciso suar, não preciso bater ponto, não preciso ter responsabilidade, é só dar que eu vou receber. Pô, é aí que eu quero. Por que tanta gente cai, irmãos, em estelionatários? Por que tanta gente cai em golpe? Por esse desejo. Que isso? O que? É só fazer isso que eu vou ganhar? Aí quando vê, toma um golpe, porque o olho é grande. Então você vê, une, né, vontade de comer, fome com vontade de comer. Acho que é esse o ditado, uma coisa assim. A pessoa quer prosperar, isso não é pecado, mas ela quer prosperar da maneira errada, ela quer vencer da maneira errada. E aí quando ela entra numa igreja e fala: pô, se tem um pastor pregando isso, é aqui que eu vou ficar. Não preciso nem matar mais galinha. Antigamente, né, tinha que matar a galinha para prosperar. Tinha que arrumar um bodezinho e tal, fazer um despacho, uma farofa. Não preciso. Eu venho na igreja, levanto a mão, dou um dinheiro, o pastor diz que está tudo legal, não preciso nem arrumar encruzilhada, então show, é lá que eu vou ficar. E é sério, irmãos, eu estou falando aqui num tom de brincadeira, mas o que tem de gente que vem dessas religiões, que fazem sacrifícios, e vem para a igreja e só mudam o sacrifício, está assim, porque o discurso é o mesmo. O discurso é o mesmo, está cheio de gente assim. Não, lá eu tinha que matar uma galinha, acender uma vela, botar uma farofa. Aqui não, aqui eu faço a campanha, aqui eu dou um dinheiro para o pastor, aqui eu dou primícia, aqui eu faço sacrifício e eu vou ganhar. Só mudou o nome, só mudou a placa, mudou só o nome da religião, mas o discurso é o mesmo. É lamentável, mas tem acontecido muito. Então a gente tem que ter discernimento. João diz: vós sois de Deus, mas fiquem tranquilos,
com os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós. Eles procedem do mundo, falam do mundo, e o mundo os ouve, mas aquele que está em vós, por meio do Espírito Santo, é infinitamente maior. Versículo 6, para a gente caminhar para o final. Nós somos de Deus. Então João repete que ele já havia dito. Ele diz: filhinhos, vós sois de Deus. Então agora ele diz de novo: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconheceremos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, irmãos, o que João está dizendo para a gente? Apesar das forças do mal nos cercarem, apesar das forças do mal estarem sempre prontas a nos tentar, nós sabemos que aquele que está em nós é poderoso para fazer infinitamente mais. Então João diz: fiquem tranquilos, vocês são filhos de Deus, e como filhos de Deus, vocês têm conhecimento, intimidade, e vocês têm mais, vocês têm a presença do Espírito em vocês. E aí João diz assim: aquele que conhece a Deus nos ouve. Então João está dizendo: olha, é obrigação nossa falarmos das coisas de Deus uns com os outros, porque uns ouvimos aos outros. Então João diz: aqueles que conhecem a Deus nos ouvem. Então é obrigação do crente, irmãos, anunciar o Evangelho, inclusive para aqueles que a gente não sabe se conhecem a Deus ou não. Quem opera é o Espírito Santo. Então é obrigação nossa pregar o Evangelho, é obrigação nossa anunciar as coisas de Deus, é obrigação nossa falar de Jesus, e aqueles que conhecem a Deus ouvirão a nossa voz. Em contrapartida, e aí é algo também que deve aquietar o coração do pastor, aquietar o coração do pregador, do evangelista, porque João diz assim: aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Tem muito pastor que fica chateado: ah, eu preguei e ninguém me deu atenção, eu preguei e ninguém parou para me ouvir. Irmãos, aqueles que são da parte de Deus ouvirão. É isso que João está dizendo. E os que não são, não ouvirão. Não se inquiete por isso. Talvez aqueles que hoje não ouviram, isso também é bom falar, ouvirão amanhã. Hoje não é a hora de Deus, mas o nosso papel é falar. Ontem foi um desses dias, né? Eu não gosto, irmão, deixa eu confessar aqui para você, já para você saber. Afinal de contas, eu sou seu pastor. Eu não gosto de pregar em aniversário em salão. Eu não gosto de pregar em casamento em salão. Não gosto, porque ninguém para prestar atenção. E ontem foi um desses dias. Aniversário de 15 anos, você imagina, com bebida, um monte de adolescente. Mas Deus dá graça, né? Eu consegui abstrair um pouco do barulho, mas eu não gosto. Não gosto. As pessoas não têm reverência. Mas enfim, sou obrigado a pregar o Evangelho. A Bíblia diz que pesa sobre mim a responsabilidade de anunciar o Evangelho. Então, se fui convidado, eu vou. Mas confesso, eu não gosto. As pessoas não têm temor, não têm tremor. As pessoas gritam, riem, brincam, bebem, comem e não estão nem aí. E acho que não foi nem 10 minutos. Foi 10 minutos que eu falei? Não falei nem 10 minutos. Eles não conseguem parar 10 minutos. Eu não gosto. Não gosto de casamento, aniversário de 15 anos. Se a pessoa quiser fazer uma cerimônia na igreja, irmãos, a igreja está aqui de porta aberta. Mas fora isso, eu vou, porque é o meu papel, e quem opera é o Espírito Santo. Se ali no meio daquela bagunça uma pessoa ouviu, e uma pessoa, quem sabe, se arrependeu dos seus pecados, beleza, valeu a pena, é isso que a Bíblia diz. Mas eu não gosto. Mas eu também não posso me deixar levar por isso, porque a Bíblia diz: os que são de Deus vão ouvir, os que não são de Deus não vão ouvir. Está na Bíblia. Então, não compete a mim. Jamais vou dizer que não vou, mas a minha vontade é dizer não. Mas Deus é bom, e eu tenho certeza que aqueles que pararam para ouvir, a semente foi lançada, e compete a Deus dar o crescimento. João, na verdade, está repetindo aqui palavras do Evangelho de João, que foram ditas por Jesus. Jesus diz assim em João capítulo 8, versículo 47: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dás ouvidos, porque não sois de Deus. João está falando para a galera aqui que estava pegando no... Jesus está falando com a galera aqui que estava no pé dele, os fariseus. E aí Jesus diz: olha, deixa eu contar um negócio. Sabe por que vocês não me dão ouvido?
Será que vocês estão me perseguindo? Será que vocês querem me matar, querem tirar minha vida? Estão a todo momento me caluniando? Vocês não são de Deus. Então vou ler de novo. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dás ouvidos, porque não sois de Deus. Então Jesus sabia que dentre aqueles que estavam atrás dele, tentando de todas as formas matá-lo, criticá-lo, julgá-lo, estavam pessoas que não eram de Deus, por isso que eles não ouviam. Como pode? Uma vez a gente comentava isso, né? Eu e uns amigos que tivemos, pela graça de Deus, os nossos olhos abertos para o Evangelho e mergulhamos mais fundo, com mais compromisso, e a gente se perguntava como pode. Nós éramos um grupo de 30 que estudavam a Bíblia, um grupo de 30 que estudavam a Bíblia toda noite, estudamos toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, toda noite durante um ano. Era um grupo de 30. Desses 30, irmãos, 5 ou 6 permaneceram, 5 ou 6, e estudamos toda a Bíblia mesmo, lemos cada, até genealogia, aquele negócio chato lá, a gente leu versículo a versículo durante um ano. Dos 30, eu acho que 6 estão até hoje na igreja. E aí às vezes a gente sentava e perguntava como pode. Nós éramos 30, todos estudaram a mesma Bíblia, na mesma mesa, era uma mesa grande, todos ouviram o mesmo Evangelho. Como pode? Talvez o versículo explique. Aqueles que são de Deus vão ouvir, os que não são de Deus não ouvem. Na mesma mesa, no mesmo tempo, no mesmo período, o mesmo estudo, 30 pessoas, hoje 6 estão na igreja. É Deus que faz a obra. Então o povo de Deus entende que quando a palavra dele é anunciada, é Deus falando. Nós somos de Deus e aqueles que conhecem a Deus nos ouvem. Então, irmãos, em várias partes do mundo, a igreja tem crescido. E por um lado isso é bom. É verdade que algumas igrejas têm crescido de forma errada, mas é fato que as igrejas têm crescido. Ler o relatório aqui do missionário Helmo no Piauí e saber que ele tem feito batismo. Ler o relatório da Croácia, saber que já vão para 3 ou 4 igrejas na Croácia e que a cidade mudou a data da festa só para receber um coral evangélico, nos alegra. Essa semana eu estava no grupo de pastores da denominação e um novo campo missionário ia ser implantado no norte de Minas nesse final de semana. Um casal, uma família de um pastor, sua esposa e seus filhos estavam indo para lá. Isso alegra o nosso coração. Pessoas têm se convertido, pessoas têm sido batizadas, pessoas têm compartilhado sua fé, pessoas têm se convertido ao Evangelho de verdade. Isso é fato. Mas também é fato, irmãos, que a gente vive uma época de muito declínio espiritual. A gente vive uma época de escassez de pessoas comprometidas com o Evangelho, escassez de pessoas que se dedicam a ler a Bíblia, a orar. A gente vive uma época difícil. E aí eu queria terminar essa meditação nessa manhã, e daqui a pouco a gente vai falar sobre oração, convocando a igreja a orar, para que Deus levante dentro do seu povo cada vez mais pessoas comprometidas a doar os seus talentos, os seus dons, a sua sabedoria, o seu conhecimento, as suas habilidades, não só de falar, não só de pregar, que é importante também, mas para que a obra de Deus continue a expandir, o reino continue a crescer, e a gente possa dizer: aqueles que são de Deus nos ouvem, aqueles que são de Deus entendem o que é o espírito da verdade e o que é o espírito do erro. É necessário que a gente ore por isso, para que cada vez mais Deus levante no meio do seu povo pessoas comprometidas em pregar a verdade, anunciar a verdade, em manifestar a verdade por meio das suas vidas, fazendo aquilo que elas sabem fazer de melhor. A gente deve dar o nosso melhor por Deus. Então, se você é bom em trabalhar na cozinha, seja o melhor. Se você é bom em limpar bancos, seja o melhor. Se você é bom em pregar, seja o melhor. Se você é bom em ficar com crianças, seja o melhor. Se você é bom em cantar, tocar, faça o melhor. Se você é bom em visitar as pessoas, seja o melhor, porque nós precisamos doar para Deus o melhor. Afinal de contas, Ele nos deu o melhor que Ele tinha, Jesus Cristo.
4 aplicações rápidas para a gente terminar. Primeira, um verdadeiro cristão não acredita em qualquer espírito. Um verdadeiro cristão não acredita em qualquer espírito. Segundo, um verdadeiro cristão afirma que Jesus Cristo desceu até nós, habitou no ventre da Virgem Maria, nasceu e foi 100% homem, como 100% Deus. Terceiro ponto, todo aquele que nega que Jesus não veio em carne, não procede de Deus. Eu poderia ampliar: todo aquele que nega ou que contraria qualquer ensinamento de Jesus não procede de Deus. Se afaste. Se você, eu não sei se a gente vai pregar sequencialmente 2 João e 3 João, talvez, não sei ainda, mas se você depois ler, 2 João é um capítulo só. Depois, se você ler lá em 2 João em casa, tem assim: como tratar os falsos mestres. E aí tem um versículo que eu gosto muito, desde novo convertido, eu gostava muito desse versículo, eu saía anunciando ele igual um louco. Diz assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem o Pai e o Filho. E aí João diz assim: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina do Pai e do Filho, a doutrina de Cristo, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Eu achava esse versículo muito bom. Então cuidado, irmãos. Todo aquele que não procede de Deus, todo aquele que não fala de Deus, todo aquele que não confirma a doutrina de Jesus, não recebe em casa. Pastor, então não vou poder receber meus familiares. Não, esse texto está falando de pessoas que nos visitam para nos doutrinar, nos evangelizar, nos conquistar. Esse é o intuito. Orlando, né, está olhando para mim ali, porque uma vez a gente visitou uma irmã aqui, eu acho que eram os testemunhos de Jeová, os adventistas que estavam na casa, né? Aí a gente sentou, não sabia que a irmã estava com a Bíblia sentada, não sabia que era testemunha ou adventista. Aí o Orlando sentamos, começamos a conversar normal, e a gente começou a pregar e falar do evangelho, e a pessoa não deu um pi. Aí no meio da conversa, né, ela virou e falou assim: ó, a conversa tá boa, mas eu tô indo. Aí quando ela saiu, o Orlando falou: pastor, eu acho que é testemunha ou adventista, e estava lá provavelmente para evangelizar a irmã, né? Mas graças a Deus não surtiu efeito. Então o texto aqui está falando isso. Se a gente não tem que receber em casa essas pessoas, quanto mais ouvir o que elas estão pregando, quanto mais ouvir a mentira que elas estão falando. Então guarde isso: todo aquele que nega Jesus e sua doutrina não procede de Deus. E por último, irmãos, para confortar o nosso coração e nos alegrar, lembre-se sempre: maior é aquele que está em vós, não apenas conosco. Maior é aquele que está em vós. Irmãos, o mundo vai se levantar, o diabo vai tentar, desertos aparecerão, tempestades surgirão, doenças, crises, mas jamais esqueça dessa verdade: maior é aquele que está em nós. E se Ele está em nós, é tudo que eu preciso para enfrentar esse mundo. Amém? Vamos terminar. Fiquem de pé, vamos orar.